Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos resolver 10 problemas que utilizam o conceito de fração. Nós já fizemos uma aula anterior onde eu resolvi 10 problemas utilizando fração e nessa aula eu priorizei o uso das figuras para mostrar o sentido das frações ali nos problemas. Nessa aula eu vou tentar resolver os problemas utilizando basicamente as operações que nós vimos aí na aula anterior. Vai acontecer que alguns problemas eu vou optar por resolver de mais de um jeito diferente. Então, se prepara porque essa deve ser uma aula aí um pouco mais longa, diferente daquela aula anterior que foi uma aula de pouco mais de 20 minutos. Nessa aula a gente deve resolver esses 10 problemas aí, mas deve gastar um pouco mais de tempo. Se você estiver disposto, se você realmente quiser entender isso, vem com a gente porque deve ser uma aula muito proveitosa e com muito conhecimento para você. Vamos ver? Para a gente começar, Mariana comprou um pacotão de pipocas. Ao abrir, 2/9 das pipocas caíram e ela deu 5/8 ao seu irmão, ficando com 110. Quantas pipocas ela deu ao irmão? Então, vamos entender essa questão aqui com um pouquinho de cuidado. Primeiro, caíram 2/9 das pipocas. E segundo, ela deu 5/8 ao seu irmão. Nesse caso, eu tenho o seguinte: 2/9 que caíram e mais 5/8 que ela deu ao irmão. Isso daqui é a parcela do que foi retirado do pacote. Tanto do que caiu, que foi retirado, como do que ela deu ao irmão, que foi retirado. Vamos ver quanto dá isso daqui no total. Então, para resolver isso daqui, você deve lembrar, eu tiro o MMC de 9 e de 8. Então, tirando o MMC de 9 e de 8, se você já entende, isso daqui vai dar 72, tá? Mas se você não tem ideia disso, vem acompanhar aqui o MMC. 9 e 8, como eu tenho um número par, vai dar por 2. 9 é ímpar, não dá. 8 por 2 é 4. Ainda tem um número par, dá por 2. 9 é ímpar, não dá. 4 por 2 é 2. Ainda tem um número par, dá por 2. 9 não dá, repete. 2 por 2 é 1. Quando não dá, eu repito. Observe que agora dá por 3. 9 por 3 é 3. E aqui já é 1, então eu deixo. Repito. Bom, isso vai dar por 3 e dá 1 e 1. MMC é uma coisa que você já viu aí nas últimas aulas, então isso daqui deve ser bem tranquilo. Basta multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 3 é 24. 24 vezes 3 é 72. Então, multiplicando os números aqui na direita, eu tenho o MMC, 72. Aqui, então, eu vou ter 72. Isso já me leva para uma ideia de que eu vou precisar ter uma figura com 72 partes. Então, eu não vou desenhar isso, provavelmente, tá? 72, vamos somar isso daqui. 72 dividido por 9 é 8. 8 vezes 2 é 16. Sinal de mais. 72 dividido por 8 é 9. 9 vezes 5 é 45. Então, para somar as frações, eu tiro o MMC, deu 72. Divido o MMC pelo número de baixo, multiplico pelo de cima. A ideia é ter um único denominador, porque aqui eu tenho dois valores diferentes e eles têm que ser iguais para eu poder somar. Então, 72 dividido por 9 deu 8, multiplico por 2, 16. 72 dividido por 8 deu 9, 9 vezes 5 é 45. 16 mais 45 dá 61, né? 61 sobre 72, ou 61 72avos. Isso daqui é o que foi retirado do pacote. Retirado ou porque caiu, ou retirado porque a Mariana deu ao irmão. Então, eu tenho 61 sobre 72. Vejam que se eu tenho 61 sobre 72, isso significa que de um total de 72 partes, 61 foram retiradas. Então, para eu saber quantas partes ficaram, basta que eu diminua. 72 menos 61, isso daqui vai dar 7 menos 6 é 1 e 2 menos 1 também é 1. Então, 11 partes ficaram, certo? Então,
De um total de 72 partes, 61 foram retiradas e 11 partes ficaram. Essas 11 partes que ficaram são as que a Mariana vai comer, obviamente, né? Entende aí o problema. Então, ela deu 5/8 ao irmão e 2/9 caíram. Isso foi retirado. O que sobra é o que ela vai comer. Sobraram 11 partes de um total de 72. Essa é a ideia. Bom, segundo problema, ficou 110. Bom, gente, como esses 110 eles representam 11 partes, então o que é que eu faço agora? Eu tenho que descobrir o valor de cada parte. A diferença é que eu não vou desenhar uma figura, tá? Mas eu preciso saber o valor de cada parte. Como que eu faço? Eu tenho 110 para 11 partes. Então é bem simples. Pego esses 110 e divido pelas 11 partes. Isso daqui vai dar 10, né? 11 por 11 dá 1. Não sobra. Eu acrescento 0. E aqui vai dar 10. Isso quer dizer que cada parte tem 10 pipocas. Tá certo? Cada parte tem 10 pipocas. Agora vamos entender isso. O total, eu sei que são 72 partes. Então, se eu sei que o total são 72 partes e cada parte tem 10 pipocas, isso que eu descobri aqui, então o total lá no pacotão é de 72 partes vezes 10. Ou seja, o pacotão tem 720 pipocas. Até aí tranquilo, né? Então, o pacotão 720 pipocas. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quantas pipocas, quantas pipocas ela deu ao irmão. E aí é bem simples. Quantas pipocas ela deu ao irmão? Ela deu 5/8 ao irmão. Como que eu calculo então? Bem simples, fazendo multiplicação, como você viu na aula anterior. Então, para saber as pipocas que ela deu ao irmão, vou fazer uma continha aqui do lado. Basta que eu faça 5/8 vezes 720. Porque o total é 720, tá? Então, fazendo 5/8 vezes 720, eu descubro quantas pipocas ela deu ao irmão. Quando aqui não tem um número embaixo, tem um 1. Então, basta a gente fazer conta. Eu vou dividir primeiro antes de multiplicar, porque na multiplicação, se dá para dividir um número pelo de baixo, eu posso dividir, né? Então, vou dividir 720 por 8. Fica ligado aí, ó. Isso daqui vai ficar 5 vezes o resultado dessa divisão. Eu vou dividir 720 por 8. 72 dividido por 8 é 9. Então, isso daqui dá 90. Então, eu vou ter 5 vezes 90. 5 vezes 90 dá 450. Então, ela deu 450 pipocas, tá? A resposta aí, ela deu 450 pipocas ao irmão. Tranquilo, gente? Problema de número 2. Meus 2 sobrinhos me visitaram nesse final de semana e lhes dei 4/5 dos doces que eu possuía em casa. Um ganhou 10 doces e o outro ganhou 7/12 dos doces que eu dei. Quantos doces eu deixei de dar? Vamos entender isso daqui. O primeiro sobrinho ganhou 10 doces. E o outro, vamos chamá-lo de segundo sobrinho, segundo problema, ganhou 7/12 dos doces que eu dei. Então, ele não ganhou 7/12, ele ganhou 7/12 dos doces que eu dei. O que é que isso significa? Como o problema diz que eu dei 4/5 dos doces, então isso significa que o segundo sobrinho ele ganhou 7/12 de 4/5, gente. 7/12 de 4/5 quer dizer que é 7/12 vezes 4/5. E aí eu vou ver quanto é que dá essa conta aqui. Então, 7/12 dos doces que eu dei. Quando eu digo 7/12 dos doces que eu dei, é 7/12 vezes
porque esse di aqui em matemática costuma ser vezes. Aqui é dus, tá? Mas é como se fosse di, né? Porque é a junção de di mais os. Então, 7/12 vezes os doces que eu dei. Como no problema anterior. No problema anterior, a gente calculou 5/8 de 720, porque era o total, né? Aqui é 7/12 de 4/5. Isso daqui vai me dar 7 vezes 4 é 28. 12 vezes 5 é 60. Vocês viram que eu não simplifiquei aqui, poderia, né, por 4. E agora eu vou simplificar isso daqui por 4. Então, simplificando isso por 4, 28 por 4 é 7. 60 por 4 é 15. Bom, vamos lembrar que toda vez que a gente tem um problema com fração, a ideia principal é a gente descobrir quanto vale cada parte. Aqui eu tinha 4/5, depois eu tinha 7/12 e agora eu tenho 7/15. Quer dizer, eu tenho partes de vários valores aqui, eu preciso chegar num valor definitivo para essas partes. Notem o seguinte, como eu só dei 4/5 dos doces, então eu vou fazer uma subtração. Eu sei que o segundo sobrinho recebeu 7/15. Então, como o total que eu dei foi 4/5, se eu diminuir os doces que eu dei para o segundo, eu vou descobrir os doces que eu dei para o primeiro, para saber qual é a fração que isso representa. Estou dizendo o seguinte, ó, se eu subtrair o total de doces que eu dei, que foi 4/5, menos o total de doces que o segundo recebeu, que foi 7/15, eu vou descobrir qual é a fração que representa os doces do primeiro. Tá certo? Então, fazendo essa subtração, eu descubro quantos doces recebeu o primeiro. Bom, para fazer essa subtração, eu preciso tirar o MMC de 5 e de 15. Bom, aqui eu vou dar uma dica porque eu não vou fazer a conta. 5 e 15 tem um deles que é divisível pelo outro. Observe, 15 é divisível por 5 ou 15 é múltiplo de 5, como você preferir. Então, como um número é múltiplo do outro, o MMC é o maior deles. Nesse caso é 15. Então, eu estou dizendo que, como 15 dá para dividir por 5, o MMC é o maior. Se você tiver dúvida, faz a continha. Coloca 5 e 15 e vai dividindo ali. Primeiro dá por 3 e depois por 5. Bom, o MMC é 15. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 4 é 12. Menos é esse sinal. 15 dividido por 15 é 1. 1 vezes 7 é 7. 12 menos 7 dá 5, num total de 15 aqui, né? 5 em cima e embaixo eu já tinha 15. 5/15. Essa foi a fração que recebeu o primeiro. Se eu quiser, eu posso simplificar isso, tá, gente? Aqui dá por 5. Eu não vou simplificar, mas daria no mesmo se eu simplificasse. Talvez até ficasse mais fácil. Bom, o que é que eu estou dizendo então? Eu estou dizendo que de um total, ali ó, de 15 partes, beleza? De um total de 15 partes, o primeiro sobrinho, ele recebeu 5 partes, porque ele recebeu 5 partes de um total de 15. Eu quero saber o valor de cada parte. Então, como que eu faço para saber o valor de cada parte? Como eu sei que o primeiro recebeu 10 doces e isso representa 5 partes, então, para saber o valor de cada parte, aqui, é bem simples. Basta que a gente divida 10, que é o total que ele recebeu, pelas 5 partes. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu sei que cada parte vale 2. Tá bom? Cada parte vale 2. De novo, o objetivo maior de um problema de fração é você saber quanto vale cada parte. Nesse caso, eu tenho um total de 15 partes depois que eu cheguei na conta final. Porque, como eu falei antes, eu tinha aqui 15, ó, ali 12 e ali 5. Então,
Tava uma bagunça. Quando eu fiz essa conta aqui, vai representar esse valor, porque ela vai representar o primeiro. Eu descobri que eu tenho 15 partes. Eu até poderia simplificar isso, tá bom? Daria por 5, como eu disse, mas eu não quis. Então, eu sei que cada parte vale 2, ou seja, cada parte vale 2 doces, teoricamente falando. Se eu quiser saber agora o total de doces, aí é bem simples. Quantas partes eu tenho? 15. Quanto vale cada uma? 2. Então, o total de doces é 15 vezes 2. E aí eu tenho 30 doces. Beleza? Agora, o que eu quero saber no problema? Vou anotar aqui. O total é 30 doces. Eu quero saber quantos doces eu deixei de dar. Eu vou comentar esse problema um pouquinho além, mas ver que eu poderia ir direto para essa resposta, eu mostro já, tá? Eu sei que o primeiro recebeu 10 doces. E eu sei que o segundo, ó, pelas nossas contas aqui, ele recebeu 7 quinzeavos. Como é que eu faço para saber quantos doces recebeu o segundo? Eu posso fazer assim, ó, 7 quinzeavos vezes o total. Quanto é o total? 30, né? 7 quinzeavos vezes 30. O total não é 2, tá? 2 é o valor de cada parte. Eu mostro já que isso dá para usar também. Dividindo aqui 30 por 15, eu tenho 2. Então, eu teria 2 vezes 7. De novo, 30 dividido por 15 é 2. Eu já falei de multiplicação aí na aula anterior. Se você não entendeu, é bom que você dê uma olhada, porque isso é muito importante, principalmente nesses problemas, tá? Então, 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 7 é 14. 14 doces. Bom, entende então. O primeiro sobrinho recebeu 10. O segundo recebeu 14. Eles receberam um total de 24. Mas era 30. Então, eu deixei de dar quantos doces? Você já deve saber, né? Se era 30, um recebeu 14 e outro 10. Ficaram 6 doces comigo. Bom, eu quero mostrar que daria para ter chegado nessa resposta antes disso daqui. Então, antes de a gente descobrir os 14 doces, daria para descobrir isso daqui. Vejam só. Eu sei que eu dei somente 4/5 dos doces. Então, se eu penso só por ali, eu tinha 5 partes. E dessas 5 partes, eu dei 4 partes. É isso que significa? 4/5. Bom, se eu dei 4 partes de um total de 5, então ainda ficou para mim 1/5 dos doces. Que é exatamente isso que eu quero saber. Quantos doces ficaram para mim? Porque são quantos doces eu deixei de dar. Bastaria então, gente, eu calcular 1/5 de 30. Né? 30 é o total de doces. Então, se eu faço 1/5 vezes 30, eu descobriria quantos doces ficaram para mim, ou seja, quantos doces eu deixei de dar. E aqui é bem simples, né? Porque é só dividir 30 por 5, que dá 6. 6 vezes 1. Isso daqui vai dar 6 doces. Tá? Então, realmente, foram 6 doces aí que eu deixei de dar. Como eu já escrevi aqui a resposta para esse problema. 6 doces eu deixei de dar. Tranquilo, gente? Questão 3. Para comprarem um presente para sua mãe, João possui 1/3 e Maria possui 1/4 da quantia necessária. Dona Lourdes, a avó deles, prometeu completar com os R$ 125 que faltam para eles completarem o valor. Quanto custa o presente? Bom, vamos começar da seguinte forma. O João possui 1/3 do valor e a Maria possui 1/4. Vamos juntar as quantidades que os dois possuem. Então, 1/3 do João mais 1/4 da Maria. Aqui nós temos uma adição de frações, então vamos tirar o MMC de 3 e de 4. Note que 3 e 4 não tem nenhum divisor em comum. 3 é um número primo, só dá para dividir por 3.
E 4 não dá para dividir por 3. Então, nesse caso, vocês podem multiplicar 3 vezes 4, o MMC é 12. Bom, na dúvida, tira aqui o MMC, dá por 2. Repete o 3 e dá 2. Dá por 2 de novo. 3 não dá, repete. 2 por 2 é 1. E dá por 3, fica 1 e 1. Isso dá 12. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. O que é que você faz? Você já sabe, divide 12 por 3 é 4, 4 vezes 1 é 4. Divide 12 por 4 é 3, 3 vezes 1 é 3. Aqui no meio tem um sinal de mais. Isso dá 7 dozeavos. O que é que isso significa, gente? Significa que para comprar o presente, o João e a Maria juntos têm 7 partes de um total de 12. Então, é isso que eu tenho aqui. O João e a Maria têm 7 partes de um total de 12. Bom, pensa então, se eles têm 7 partes de um total de 12, então faltam 5 partes. Se faltam 5 partes, então o que é que eu vou saber? Eu vou saber que esses R$ 125 que faltam, que é o dinheiro que a Dona Lourdes prometeu dar, então esses R$ 125 representam essas 5 partes. Num problema de fração, é muito importante sempre você saber quanto é o valor de cada parte. Então, vamos descobrir aqui quanto vale cada parte. Como eu tenho R$ 125 e esses R$ 125 representam as 5 partes, basta dividir 125, que é o dinheiro que falta, pelas 5 partes. 12 dividido por 5 é 2, sobra 2. Acrescento 5, fica 25 por 5, dá 5 e não sobra. Então, cada parte vale 25. Bom, o problema já acaba aqui, porque você quer saber o valor total do presente. Então, são 12 partes, cada uma vale R$ 25. Multiplicação bem fácil aí de você fazer. Por exemplo, 10 vezes 25 é 250, 2 vezes 25 é 50, e junta isso dá R$ 300. Então, se a gente tivesse interessado em saber quanto é o valor do presente, que é o que eu quero saber, R$ 300. Bom, eu vou explorar um pouquinho mais essa questão, porque a minha ideia com essa aula é mostrar para vocês detalhes que eu mostraria na sala de aula, como eu tenho feito aí nos últimos dias. Vejam só, o João, a gente está vendo aqui nessa conta, o João ele tinha 4 partes de um total de 12. E a Maria, que é a segunda aqui, ela tinha 3 partes de um total de 12. Então, eu sei que cada parte vale 25. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, quanto é que o João tinha 4 partes de 25, que é o valor de cada uma. A Maria tinha 3 partes, ali ó, 3 partes de 25. E a Dona Lourdes, que foi a avó dele, deu o resto do dinheiro. Vamos ver quanto dá isso daqui? Então, o João tinha R$ 100, 4 vezes 25. A Maria tinha 3 vezes 25, que era 75. E a Dona Lourdes, que era a avó deles, deu o restante do dinheiro, que foi 125. Ou seja, ela deu mais do que qualquer um deles. Ó, quando eu junto isso tudo aqui, 100 mais 75 mais 125, você já sabe aí, né? Aqui dá 10. Aqui dá 10 de novo, porque subiu 1. E aqui dá 3, porque subiu 1 de novo. R$ 300. Bom, era essa a questão. Esses são os detalhes, né? O quanto o João tinha, o quanto a Maria tinha, o quanto a Dona Lourdes deu. O mais importante aqui é chegar no resultado, tá bom? Então,
em alguns momentos somente isso interessa. Nessa questão é bom a gente aprender um pouco mais. A gente está vendo essa aula para entender um pouco mais sobre isso. Vamos à próxima questão. Questão 4. Aos alunos do 6º ano até o 8º ano de um colégio, são dadas duas opções para a atividade de educação física: basquete e vôlei. Sabe-se que 5/13 dos alunos se inscreveram para o basquete, enquanto 160 alunos se inscreveram para o vôlei. Nessas condições, responda. Aqui nós temos duas perguntas. Bom, essa questão é bem simples, porque aqui eu já começo descobrindo o valor de cada parte aí de cara. Eu só tenho duas opções aqui, diferente da questão anterior, por exemplo, que a gente tinha o João, a Maria e a Dona Lourdes. E a gente precisou juntar. Nesse caso eu não preciso, vejam só. Eu tenho duas opções. A primeira é vôlei e a segunda é basquete. O problema já disse que 5 em cada 13 dos alunos, tá aqui, ó. 5 em cada 13 dos alunos se inscreveram para o basquete. Então, eu já sei que basquete são 5 partes de um total de 13. Se são 5 partes de um total de 13, então aí você já sabe e já pode até me dizer aqui, ó, quantas partes estão faltando. São 5 de um total de 13, então faltam 8, né? Então, faltam 8 partes. Bom, se faltam 8 partes, então esses 160 aqui, ó, que são os que se inscreveram para o vôlei, esses 160 representam as 8 partes. Então, vamos descobrir o valor de cada parte? Basta pegar 160 e dividir por 8. E aí eu tenho o valor de cada parte. Aqui, 16 por 8 dá 2 e não sobra. Acrescento o 0 e ponho o 0 ali. Então, 20 aqui representa cada parte. Bom, como eu tenho um total de 13 partes, eu já posso descobrir quantos alunos tem no colégio. E depois eu posso também descobrir quantos alunos se inscreveram para o basquete. Vamos responder isso aqui então. Letra A. Eu tenho um total de 13 partes e eu sei que cada parte vale 20. Então, o total são 13 partes vezes 20. E aí é bem tranquilo. 13 vezes 2 é 26. Então, o total aqui é 260 alunos. O que eu quero saber agora, quantos se inscreveram para o basquete. Eu sei que para o basquete se inscreveram 5 partes. 5 partes de um total de 13. Então, como são 5 partes e cada parte vale 20, então fica fácil de saber quantos alunos se inscreveram para o basquete. Então, para o basquete, vamos representar assim, basquete. Nós temos 5 partes e cada uma vale 20. 5 vezes 20 dá 100. Então, aqui, 100 alunos se inscreveram para o basquete. Bem tranquilo isso, né, gente? Diferente das questões que nós resolvemos lá na parte 2, o que é interessante aqui é que a gente não está construindo a figura. A gente está usando as ideias, mas sem construir as figuras, porque construir figura dá muito trabalho. Mas, na maioria das questões, aquilo ajuda bastante. Então, é importante que você tenha assistido aquela aula, porque aí você já tem uma vasta ideia de como a gente está resolvendo as coisas por aqui. Tá bom? Vamos à questão seguinte. Questão 5. Uma quadra esportiva foi construída em uma escola. No primeiro mês, foi feito 1/2 da obra, ou seja, 1/2, metade da obra.
No mês seguinte, fez-se 2/5 do restante. A obra foi concluída no terceiro mês, quando a fração da obra que foi realizada foi de... Bom, nós queremos saber então qual foi a parte que foi feita no terceiro mês, para que a obra tenha sido toda concluída aí em 3 meses. É interessante você tentar fazer essa questão com a figura, ela fica mais simples com figura, tá? Eu vou mostrar então uma solução sem figura primeiro, e depois eu vou mostrar para vocês uma solução feita usando figura. Para fazer uma figura aqui, é interessante, ó, já que a gente tem aqui um 2 e aqui um 5, que são dois números diferentes, que a gente construa uma figura com 10 partes, tá bom? Então, isso é interessante, construir uma figura com 10 partes. Então, 2 e 5, na verdade é só multiplicar, tá? O 2 pelo 5 e você tem 10. Esse é um raciocínio simples e fácil até, e direto, para você construir uma figura com 10 partes e resolver o problema representando as coisas assim. Bom, mas eu vou fazer primeiro sem figura e na sequência eu comento usando uma figura aqui. Então vamos lá, vou dividir aqui o espaço e vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem aqui que no primeiro mês foi feito 1/2 da obra, tá certo? Então, se foi feito 1/2 da obra nesse primeiro mês, significa que foi feito uma parte de um total de 2, né? Assim? Se foi feito uma num total de 2, então ainda falta uma parte, tá certo? Se foi feito 1 num total de 2, então ainda falta 1 num total de 2. Porque se o total é 2, eu preciso de 1 e mais 1. Acho que você já entendeu isso das questões anteriores. Bom, no segundo mês, então, agora preste atenção, isso daqui é importante. No mês seguinte, fez-se 2/5 do restante. O restante é isso daqui, ó. O restante é o que falta. Então, fez-se 2/5 do restante. O que é que isso significa? Significa 2/5 vezes o restante. Entende isso? Quando eu digo 2/5 do restante, é 2/5 vezes o restante. Ou seja, 2/5 vezes 1/2, porque é 1/2 que falta. Então, fazendo as contas aqui, 2/5 vezes 1/2, eu vou simplificar esse 2 com esse. Eu já mostrei isso aí na aula de operações com fração. Se você não assistiu essa aula, é bom assistir. Isso daqui dá 1/5. Né? 1 que sobrou vezes 1 dá 1. 5 vezes 1 que sobrou dá 5. Então, no segundo mês foi feito 1/5 da obra. O que eu quero saber agora é quanto foi feito no terceiro mês, porque a questão diz que a obra foi concluída no terceiro mês. Então, eu quero saber quanto foi construído no terceiro mês. Para fazer isso, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar o que eu tenho do primeiro com o do segundo mês para ver quanto é que falta. Então, juntando o primeiro mês, que foi 1/2, com o segundo mês, que foi 1/5, nós vamos entender quanto deu para saber quanto falta. Vamos fazer a conta aqui. Bom, eu vou tirar o MMC aqui, tá? Ou pelo menos eu vou dizer a você como tirar o MMC aqui. Tenho que tirar o MMC de 2 e de 5, porque eu tenho frações com denominadores diferentes e para somar essas frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Observe que 2 é um número primo e 5 também é um número primo. Então, nesse caso, eu posso multiplicar. 2 vezes 5 é 10 e 10 é o MMC. Se você tiver dúvida disso, escreve 2 e 5 e tira o MMC. Dá por 2, vai dar 1 e 5, né? Porque 5 não dá por 2. E agora dá por 5, vai dar 1 e 1. E aí você tem 2 vezes 5 aqui na direita, dá 10. Vamos à conta. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. Mais
10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 1 é 2. Isso significa que nos 2 meses foi feito 7, 5 mais 2 aqui é 7, de um total de 10 partes. Bom, gente, se foi feito 7 de um total de 10 partes nos 2 meses, né? Porque eu juntei o primeiro com o segundo. Então aí eu acho que fica fácil de você entender que ficou faltando para o terceiro mês o quê? 3 partes de um total de 10, não foi assim? Então no terceiro mês está faltando 3 partes de um total de 10, está aqui a nossa alternativa, está aqui a nossa resposta, beleza? Bom, a ideia, como eu disse na questão anterior e como provavelmente eu vou falar em uma outra aí na frente, não é simplesmente chegar na resposta. Se você entendeu isso, ótimo. Eu quero mostrar para você que dá para fazer isso usando uma figura e dá para fazer de uma forma mais fácil. Então, vem aqui comigo, eu já disse, ó. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Eu vou multiplicar 2 vezes 5. Esse raciocínio sempre dá certo, tá? Quando você quer usar figura que tem mais de uma fração, multiplica os denominadores. Esse é um raciocínio que sempre dá certo. Nesse caso, eu tenho 10. É uma figura pequena, né? Uma figura com 10 partes. Então, dá para fazer numa boa. Então, vamos construir essa figura. Bom, temos aqui a figura. Como a gente está falando de fração, é bom que a gente entenda que as 10 partes elas precisam ser todas do mesmo tamanho. Aqui não ficou exatamente do mesmo tamanho, mas a gente vai imaginar que são todas do mesmo tamanho. No primeiro mês, o problema diz que foi feito 1/2 da obra, ou seja, de cada 2 partes foi feito uma. Então eu vou marcar aqui, ó. Dessas 2 eu fiz 1. Dessas 2 eu fiz 1. E seguindo esse raciocínio, você vai entender que de cada 2 foi feito uma. Então, no final do primeiro mês, metade da obra estava feita. Então, essa parte laranja é o que foi feita no primeiro mês. 1/2, ou seja, 1 em cada 2. No segundo mês foi feito 2/5 do restante. Tá certo? Então, do que restou, ele diz ali, do que restou, eu estou vendo que restaram 5 partes. Então, dessas 5 partes, que é o restante, foram feitas 2 partes. Tá bom? Então, no segundo mês, aqui essa parte vermelha, duas partes de um total de 5, né? Agora, eu quero saber o que foi feito no terceiro mês, porque a obra foi concluída no terceiro mês. Então, no terceiro mês, foi feito o restante, obviamente. Olha o restante aqui, ó. O restante é 3 partes de um total de 10. Então, esse é o restante, quer dizer, o que está aqui branco, o que falta, são 3 partes de um total de 10. Isso é o que foi construído no terceiro mês. Veja, gente, como essa segunda solução ela é bem mais simples, né? Eu praticamente não faço conta. Eu entendendo o significado do que é fração, eu entendendo o que uma fração significa, puxa, é muito rápido, quer dizer, uma solução muito tranquila aqui, tá certo? Vamos à questão seguinte. Questão de número 6. Um caminhoneiro percorreu 2/5 da distância entre 2 cidades e depois mais 2/3 da distância restante. E desse modo ainda faltavam 18 quilômetros para completar o percurso total. A distância entre essas 2 cidades é de... Bom, outra questão bem parecida com a anterior, um pouco mais complexa, mas vamos lá. O que eu quero aqui? O que eu tenho aqui? Primeiro, o caminhoneiro ele percorreu 2/5 da distância. Então, na primeira parte, ele fez 2/5 da viagem. Bom, quando ele fez 2/5, é importante que eu entenda aqui que restam,
né? Se ele fez duas partes de um total de 5, então restam ainda 3 partes de um total de 5, né? Assim? Então restam aqui 3 partes de um total de 5. E aí vamos para a segunda informação do problema. Depois que ele percorreu 2/5, e aí eu sei disso, ele percorreu mais 2/3 da distância restante. Por isso que isso é importante. Porque ele não percorreu 2/5 e depois 2/3. Não, ele percorreu 2/5 e depois 2/3 do restante. Restavam 3/5. Então, na segunda parte, ele percorreu 2/3 de, né? Porque é do restante. Eu já falei disso aí nas questões anteriores. Lembra disso? Então, 2/3 do restante é 2/3 de 3/5, ou seja, 2/3 vezes 3/5. Bom, fazendo as contas aqui, eu cancelo esse 3 de cima com esse 3 de baixo. E aí você está vendo que isso vai dar 2/5, né? Bem tranquilo aqui, porque tirou 3, sobrou 2, sobrou 5, 2/5. Bom, então na primeira parte e na segunda parte, ele percorreu exatamente a mesma fração, 2/5 e 2/5. Bom, vamos dar uma olhada então aqui. O que é que acontece? Juntando o que ele percorreu na primeira parte, que é 2/5, com o que ele percorreu na segunda parte, que também é 2/5, aqui o denominador já é igual, então eu posso repetir o 5 e somar 2 mais 2, 4. Então, juntando 2/5 com 2/5 dá 4/5. Isso foi o que ele percorreu nessas duas partes da viagem. O que é que significa então? Que ainda falta, né? Porque se ele percorreu 2/5 e 2/5 e isso só deu 4/5, significa que ele percorreu 4 de um total de 5 partes. Então ainda falta. O que é que falta? Falta 1/5, porque falta um total de 1 das 5 partes, ou de uma das 5 partes, se você preferir. Bom, o que é que ele percebe então? Olha só. Depois que ele percorreu 2/5 e depois 2/3 do restante, ele viu que ainda faltava 18 quilômetros. Gente, se só falta uma parte, e essa parte é 18 quilômetros, então eu sei aqui que uma parte, que é o que está faltando, certo? Uma parte está faltando. Então, essa uma parte é igual a 18 quilômetros. Lembra que num problema de fração, o importante realmente é você descobrir o valor de cada parte. Se você descobrir o valor de cada parte, o problema acaba. Bom, se você sabe que uma parte vale 18 quilômetros, então você pode dizer quanto é o total, porque o total aqui, ó, é 5 partes, né? Então, o total, a distância total ali, são 5 partes de 18 quilômetros. 5 vezes 18. O problema acaba. 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 8 é 40. 50 com 40 dá 90. Então, a distância total é 90 quilômetros, tá certo? Bom, se você quiser saber quanto ele percorreu na primeira parte e na segunda parte, também é fácil, né? Vamos deixar isso daqui como um complemento. Você já sabe a resposta, então a distância total aqui é 90 km. Se você quiser saber, então, quanto foi na primeira parte, foram 2 de um total de 5, não foi assim? Então, na primeira etapa aqui da viagem, 2 de um total de 5. 2 partes é 2 vezes 18, né? Dá 36. E na segunda parte, você também sabe que foram 2 num total de 5. Então, de novo, dá 36. Bom, 36 da primeira, 36 da segunda e 18 da terceira, né? Que é o restante ali, né? É o que ainda faltava. Isso daqui, quando você junta, dá 90 quilômetros, como a gente já tinha dito antes, tá bom? Só para acrescentar informações aí no problema, nessa fase, é muito importante que vocês tenham conhecimento e informações para fazer esses problemas aí de várias maneiras possíveis. Bom, ainda poderia ser resolvido esse problema utilizando
uma figura, tá bom? Nesse caso, você teria que fazer uma figura com 15 partes. É interessante que você entenda isso. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. Eu disse para vocês, aí nos problemas anteriores, que bastaria você multiplicar esse 3 por esse 5, que dá 15. Então, você teria uma figura com 15 partes. Vamos dar uma olhada nisso? Vou fazer aqui no cantinho. Vamos imaginar que essa é a nossa figura. Então, segundo o problema, ele percorreu 2/5 da viagem. No primeiro momento, 2/5, se você já entendeu, são 2 de cada 5 partes. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, dessas 5 eu vou pegar 2. Aqui, de novo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, dessas 5 eu vou pegar 2. E, de novo, dessas 5 eu vou pegar 2. Eu já comentei antes, né? Que no problema de fração, é importante que as medidas aqui, elas fiquem do mesmo tamanho. Então, eu sempre vou supor que essas medidas, esses quadradinhos, têm todos o mesmo tamanho, o que não é o caso aqui, mas vamos supor que sim. Então, isso daqui que você está vendo é o que ele percorreu na primeira etapa da viagem. Na segunda etapa, a gente já viu aqui que ele percorreu 2/3 do restante. Ou seja, do que restava, olhando só para o restante aqui, de cada 3 ele percorreu 2. O que é que significa? Que dessas 3 aqui, ó, 1, 2, 3, ele percorreu 2. Dessas 3 ele percorreu 2. E dessas 3 ele percorreu 2. E aí eu tenho isso daqui. O que é que falta então? Falta 18 quilômetros. Então 18 quilômetros é isso daqui, ó. É esse o valor aqui. Como eu tenho 3 partes e essas 3 partes representam 18 quilômetros, então eu sei que é 6 cada uma. Tá? Ficou um número estranho aqui, mas eu sei que o valor de cada uma dessas partes é 6. Bom, como eu quero saber o total da viagem, nessa figura tem 15 partes e cada uma vale 6. Então 15 vezes 6 me daria o total da viagem. Tá bom, gente? Bom, o grande detalhe aqui, depois de você escrever quanto foi a primeira, que está aqui em laranja, quanto foi a segunda, que está aqui vermelho, é você entender isso, ó. O restante são 18 quilômetros. Esses 18 quilômetros você está representando em 3 partes, né? Porque é o que está restando na sua figura. Então, 18 quilômetros dividido pelas 3 partes vai dar 6 para cada uma. Como são todas iguais, então 15 vezes 6, você sabe que isso dá 90. Então o total aqui é 90 quilômetros. E o problema acabou. Beleza, gente? Vamos para a próxima questão. Questão de número 7. Essa é uma questão da prova do IFAL do ano de 2018. Ela diz que uma herança de 320 mil foi dividida entre 3 filhos na seguinte proporção. O mais novo recebeu 1/8 da herança e o mais velho recebeu 1/2 da herança. Qual foi o valor recebido pelo filho do meio? Essa é outra questão que você pode fazer de várias formas. Uma maneira seria você somar essas duas frações e ver quanto falta, e aí esse valor seria o valor do filho do meio. Uma outra forma é você calcular quanto dá isso e quanto dá isso daqui também, e o que faltar é o do filho do meio. Como a gente está mostrando questões de várias maneiras possíveis, eu vou mostrar das duas maneiras aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a primeira forma seria a seguinte: eu vou juntar o que recebeu o filho mais velho com o que recebeu o filho mais novo. O filho mais velho recebeu 1/2 da herança. Então, vamos juntar aqui 1/2 mais o que recebeu o filho mais novo, 1/8. Juntando isso daqui, gente, eu tenho o seguinte. Aqui,
o 8 é divisível por 2. Como o 8 é maior e ele dá para dividir por 2, o MMC é 8. 8 dividido por 2 é 4 vezes 1, 4. Mais 8 dividido por 8 é 1 vezes 1, 1. Mesma coisinha que eu falei antes. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então o MMC é 8. Se você tiver dúvida, faz lá a continha, 2, 8. E tira. 8 por 2 é 4. Vezes 1, 4. 8 por 8 é 1 vezes 1. Então, os dois filhos juntos receberam um total de 5 oitavos. Isso significa que o filho do meio, ele recebeu o restante. Quanto é o restante quando eu tenho 5 oitavos? Então, se eu tenho 8 partes e esses dois filhos receberam 5, isso quer dizer que o filho do meio recebeu 3 oitavos. E aí basta então eu calcular quanto é 3 oitavos de 320 mil. 3 oitavos de 320 mil, você já entendeu, é 3 oitavos vezes 320 mil. Isso daqui bem simples, eu vou dividir primeiro para depois multiplicar. 32 por 8 dá 4, né? 32 dividido por 8, eu divido primeiro o de cima para depois multiplicar. Então, 32 por 8 dá 4. Então, isso daqui vai ficar 3 vezes. Essa divisão dá 4, então dá 40 mil. 3 vezes 40 mil, então aqui o valor do filho do meio é 120 mil. E aí o problema acabou. Essa seria uma maneira bem simples aí de você fazer essa questão. Bom, uma outra maneira, talvez um pouquinho mais trabalhosa, não sei, depende aí de como você pensa e depende também da sua habilidade matemática, é a seguinte. O filho mais novo recebeu 1 oitavo. Então, vamos descobrir quanto é que dá isso. 1 oitavo de é vezes, né? 1 oitavo vezes 320 mil. Vamos fazer essa conta aqui. Eu pego 32 dividido por 8 dá 4. Então, isso daqui vai ficar 1 vezes 40 mil. 1 vezes 40 mil dá 40 mil. Então, isso daqui foi o que recebeu o filho mais novo. O filho mais velho, está escrito aqui, ele recebeu 1/2 da herança. O que é 1/2? 1/2 vezes 320 mil. Bom, vou pegar 320 mil, vou dividir por 2 e o resultado eu multiplico por 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É quase a mesma regrinha ali. Não é bem isso, mas funciona do mesmo jeito. Dividindo então isso daqui, 32 por 2 dá 16. Então isso daqui vai dar 160 mil. Então, você já sabe quanto recebeu o filho mais velho e quanto recebeu o filho mais novo. 160 mil com 40 mil, observa aí, dá quantos mil? 160 mil com 40 mil dá 200 mil, certo? Bom, como a herança toda é 320 mil, o que falta, e aí você pode descobrir o que falta fazendo assim, ó, 320 menos 200... O que falta é do filho do meio, se você tiver dúvida. Então, isso daqui é o que corresponde aos dois filhos, tá? Não é 2 filhos de Francisco, mas é como se fosse. Bom, subtraindo, então, aqui você tem que o filho do meio ficou com 120 mil e o problema acabou. Questão de número 8. Outro problema olímpico aí, levemente modificado. A questão diz que numa turma de 6º ano, a razão entre o número de meninos e meninas é 10 para 32. O número mínimo de alunos nessa turma é... Essa questão é bem simples mesmo, tá? Você já sabe aqui que existe uma fração que representa meninos e meninas. Eu falei disso lá na primeira aula, quando eu falei com mais cuidado desse conceito de fração. Então, aqui é como se eu dissesse que essa fração representa em cima os meninos
e embaixo as meninás. Então, essa fração é 10 para 32. E aí eu quero saber o número mínimo de alunos nessa turma. Bom, como essa fração não está simplificada, então ela não está com os números mínimos. Para eu obter os números mínimos, bastaria eu simplificar. Então, simplificando isso por 2, por exemplo, eu teria 10 por 2, 5. 32 por 2, 16. Então, aqui eu teria o número mínimo, porque isso daqui não dá mais para simplificar. Então, o número mínimo seria 5 meninos e 16 meninas. No total, então, eu teria 21, né? Porque aqui, veja que eu tenho uma razão, meninos e meninás. Como eu disse, eu falei disso com mais cuidado lá na aula 1. Você pode ver essa aula 1, vai estar aqui na playlist, na descrição do vídeo, a sequência dessas aulas de fração. Então, aqui o total, 5 mais 16, 21. O problema acaba, bem simples mesmo, gente. Vamos para a próxima questão. Questão de número 9. Certo pai de família gasta mensalmente 25% do seu salário com alimentação e 2/3 do que lhe sobra com outras despesas necessárias, ficando ao final destes gastos com R$600. Qual é o salário desse pai de família? Essa é uma questão de 2017 da prova do IFAL. Então, é uma questão teoricamente simples. Ela veio misturando fração e porcentagem, mas ali é tranquilo. O objetivo aqui para a gente é começar transformando aquela porcentagem em uma fração, porque toda porcentagem na verdade é uma fração. Então, primeiro aqui, nós teríamos o seguinte. Ele gasta 25% do salário com alimentação. Então, eu vou anotar aqui alimentação. E isso dá um gasto de 25%. Agora, como eu disse, eu vou transformar esses 25% em fração. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. É isso que significa por cento, tá? É 25 por 100. 25%, abreviado, é 25 por 100. Essa é a fração. Vamos simplificar essa fração. Então, 25 sobre 100. Simplificando isso, a gente dá por 25, tá? Vou simplificar aqui direto por 25. Opa, 25. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 aqui dá 4. Então, simplificando isso, eu tenho 1/4. Então, isso é o que ele gasta com alimentação, 1/4. Bom, se ele gasta 1/4, e o problema veio falando logo na sequência do que sobra, né? Aqui, ó. Então, se ele gasta 1/4, então é importante que eu entenda que restam, né? Se eu estou gastando uma de um total de 4 partes, então ainda restam 3, né? De um total de 4. Restam 3/4. Então, esse é o restante. O que é que acontece na sequência? Ele gasta 2/3 do que sobra com outras despesas. Eu vou até anotar aqui, outras despesas. Então, com as outras despesas, ele gasta 2/3 do que sobra, ou seja, ele gasta 2/3 de, né, 3/4, porque é do que sobra. Então, lembra disso, 2/3 do que sobra é 2/3 de 3/4, não é isso que está sobrando? Então, 2/3 de 3/4. Aqui eu consigo simplificar esse 3 com esse 3, e isso me dá 2/4. Simplificando isso daqui, dá por 2. Então, eu tenho 1/2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Bom, no final desse gasto primeiro e desse gasto segundo, o problema diz que ele ainda fica com 600 conto. E eu quero saber qual é o salário dele. Vem para cá então, olha só. Nesse caso, eu tenho o seguinte. Juntando a primeira fração, que é o primeiro gasto, 1/4, com a segunda fração, que foi o segundo gasto, 1/2,
isso vai me dar, vamos ver aqui qual a fração que ele gastou nessas duas partes. Alimentação e outras despesas. Gente, aqui ó, 4 e 2, o 4 é o maior e dá para dividir por 2. Então o MMC é 4. Nem vou tirar a continha ali. 4 e 2, se você tiver dúvida, faz a continha. 4 e 2. Bom, o MMC é 4. 4 dividido por 4 é 1, multiplica por 1 fica 1. 4 dividido por 2 é 2, multiplica por 1 fica 2. Então eu tenho 1 mais 2, isso me dá um total ali igual a 3 quartos. Isso significa que eu posso representar o salário desse pai de família em 4 partes, e dessas 4 partes ele gastou 3. Bom, se ele gastou 3, no final o que sobrou é uma parte, né? Então, o que sobrou é uma parte de um total de 4. Se sobrou uma parte, você já sabe então quanto é que vale cada parte da fração. Eu tenho dito isso, né? Num problema de fração, é muito importante que você saiba o valor de cada parte. Então, se sobrou R$600, então uma parte no problema aqui vale 600. E eu quero saber qual é o valor das 4 partes, né? Porque é um total de 4 partes que representa o salário. Eu quero saber qual é o salário. Então, o salário aí vai ser representado pelas 4 partes de R$600. Então, o salário vai ser 4 vezes R$600. Ficou claro isso, gente? Então, cada parte nós descobrimos aqui que vale 600. Por que vale 600? Pelo seguinte, quando eu juntei a alimentação, que foi 1 quarto, com as outras despesas, que foi 1 meio, isso me deu 3 quartos. Fiz a conta aqui, tá? MMC, aquela coisa toda. Bom, isso deu 3 quartos. Se deu 3 quartos, você já entendeu, sobrou 1 quarto. Esse 1 quarto que sobrou representa esses 600, ou seja, 600 é o valor de uma parte. Uma. Como são 4 partes, então o salário vai ser 4 vezes 600. E aí acabou, né? 4 vezes 6 é 24. Isso dá 2.400. Conto aqui. Então, R$2.400 é o salário do pai de família. Beleza, gente? Para a gente finalizar, então, essa sequência de 10 problemas sobre fração, essa questão 10. Ela diz que num grupo de 504 pais de alunos convidados a uma reunião na escola, apenas 2/3 deles compareceram. Dos que compareceram, 4/7 eram mulheres. O número de homens presentes na reunião era... Bom, vamos entender aqui uma coisa. Primeiro, eu tenho um total de 504 pais. Isso daqui já facilita bastante aqui as coisas para a gente. Desses, 2/3 compareceram, ou seja, não foi todo mundo que compareceu. Posso resolver esse problema aí de 2 formas diferentes, mas eu vou comentá-lo da maneira que eu acho mais simples. Então, 2/3 dos pais compareceram. Isso daqui eu sei. Então, 2/3 compareceram. Isso daqui é o que me interessa. Então, eu nem vou dizer que 1/3 não estiveram na reunião. Agora, dos que compareceram, 4/7 eram mulheres. Eu vou anotar isso daqui. 4/7 eram mulheres. Isso daqui é muito importante, porque se eu sei que 4/7 eram mulheres, isso daqui me indica diretamente que o que falta daqui, ó, eu tenho 4 num total de 7. O que é que falta então? Falta 3 num total de 7. Então eu sei que 3/7 eram homens. Beleza? Bom, o problema diz que dos que compareceram, 4/7 eram mulheres. Então, dos que compareceram, 3/7 eram homens. Isso que eu preciso concluir aqui. Se 4/7 eram mulheres, então 3/7 eram homens. Vamos então ver qual é a fração que representa os homens. Então, no total, a fração que representa os homens é 3/7
dos que compareceram. Quantos são os que compareceram? 2/3. Então, os homens são 3/7 de 2/3. Posso simplificar isso daqui. E isso daqui vai me dizer que os homens são 2/7. Até aqui tranquilo, né? Então, 2/3 compareceram. 4/7 eram mulheres. Então, se 4 em cada 7 eram mulheres, então os outros 3 dos 7 eram homens. 3/7 dos que compareceram é exatamente 3/7 de 2/3. Por quê? 3/7 de 2/3 seriam os homens. Isso dá 2/7. Bom, como eu quero saber o número de homens, esse número de homens vai ser 2/7 de 504. Porque o total de pais era 504. Então, 2/7 de 504 vai me dar aí a resposta. Bom, como sempre, eu divido primeiro para depois multiplicar. Isso daqui, então, vai dar 2 vezes. Vou dividir aqui junto com vocês, olha só. 50 por 7 dá 7. 7 vezes 7 é 49, então sobra 1. Se sobra 1, eu tenho 14. 14 por 7 dá 2. 2 vezes 72. Então, aqui, para a gente fechar, o número de homens presente na reunião é 2 vezes 72. E isso dá 144 homens. Alternativa A. É isso, gente. Então, a gente se encontra mais adiante para falar mais de fração ainda, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.